Meus irmãos, a paz do Senhor, louvado seja o nome de Jesus por mais essa rica oportunidade que o Senhor Jesus nos dá de estudarmos mais uma lição, a lição de número 4, que ela tem data para o dia 26 de abril de 2020. O nosso título da lição diz: A iluminação espiritual do crente. Antes de nós fazermos a leitura, gostaria de orar com os irmãos. Oremos a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor amado, nós te louvamos, Senhor, por mais essa rica oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos, Senhor Deus, a Tua palavra, essa lição que é tão importante, Senhor, para o nosso crescimento espiritual. Pai bendito, abençoa todos, meu Deus, que estarão ouvindo, Senhor, esse estudo, que estarão participando de mais uma escola bíblica dominical, Senhor. Pai de amor, eu te agradeço e peço ao Senhor a iluminação e a direção do Teu Santo Espírito, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Então a nossa lição, irmãos, é a lição de número 4, e ela tem o título A iluminação espiritual do crente. Então é importante nós entendermos que precisamos de iluminação nas coisas concernentes ao reino de Deus. Entendimento, que os nossos olhos sejam abertos. O homem espiritual compreendendo as coisas do Espírito, as riquezas, a dimensão do que Deus tem preparado para aqueles que temem a Ele, para aqueles que servem a Ele. O nosso texto áureo diz assim, irmãos: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Está aos Efésios, capítulo 1, versículo 17. A nossa verdade prática diz assim: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. A nossa leitura bíblica em classe está na carta de Paulo aos Efésios, do capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 23. Então, antes de eu entrar e fazer a leitura do texto, eu quero que os irmãos abram sua Bíblia e acompanhem, irmãos. Efésios, capítulo 1, do 15 ao 23. E antes de nós entrarmos na leitura bíblica em classe, eu quero compartilhar com os irmãos o versículo 17 do capítulo 1, que é o nosso texto áureo. O apóstolo Paulo diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria, que é o conhecimento das coisas divinas, as profundezas de Deus. E Paulo também diz: o espírito de revelação é o ato de tornar descoberto, exposto, aquilo que estava coberto, agora é descoberto e exposto claramente. A nossa verdade prática, a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas. Então nós temos um chamado, houve um chamado de Deus, uma convocação de Deus para nossas vidas. E quando nós aceitamos essa vocação e se tornamos eleito junto com a igreja que é eleita, se tornamos participantes da igreja, e eu me torno eleito agora porque eu estou dentro da igreja, e a igreja é eleita. Então, quando eu adentro a igreja, eu me torno eleito, aí eu me torno participante da herança de Deus, das bênçãos que Deus tem concedido àqueles que são eleitos por Deus. Quem são os eleitos de Deus? Aqueles que estão na igreja, a igreja de Cristo, todos aqueles que aceitam Jesus como Salvador e que se tornam membros da igreja de Deus, eles se tornam eleitos de Deus. E sendo assim, as bênçãos de Deus, a herança de Deus, está ligada a cada uma dessas pessoas. A leitura bíblica em classe nossa diz assim, versículo 15, capítulo 1,
de Efésios, do versículo 15 ao versículo 23. Acompanhe na sua Bíblia, diz assim: pelo que ouvindo eu também. Então observe que o apóstolo Paulo, ele vem do capítulo 1, versículo 1 até o versículo 14, falando das bênçãos da salvação, a eleição, a predestinação, o selo do Espírito Santo, as profundezas, o conhecimento de Deus, o domínio de Deus. E agora ele vai fazer menção do testemunho que essa igreja tem. E esse testemunho chegou até o apóstolo Paulo, que estava preso. E ele vai fazer menção desse testemunho. Versículo 15. Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos. Então chega aos ouvidos de Paulo que essa igreja, ela tem uma fé ativa, uma igreja fervorosa. Para mim fazer parte da igreja é necessário fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu preciso de fé, e a fé vem mediante a palavra de Deus. Quanto mais eu ouço a palavra de Deus, quanto mais eu me alimento da palavra de Deus, mais a fé é gerada em mim. Então, esta fé, a fé da igreja de Éfeso, os irmãos daquela região, chegam aos ouvidos do apóstolo Paulo, que eles estão firmados na fé, firmados em Cristo Jesus, que é a rocha. Ainda mais nesses nossos dias, onde a igreja está enfrentando centenas de problemas, centenas de dificuldades. E nós sabemos que tanto aquele que serve como aquele que não serve a Cristo estão enfrentando problemas grandes. Mas o que faz a diferença é a nossa fé. A nossa fé nos leva a descansar em Deus, saber a quem nós estamos servindo. Outro ponto, chega aos ouvidos do apóstolo Paulo também, o amor que essa igreja tinha, para com os outros. Era uma igreja amorosa, uma igreja unida, uma igreja que tinha a identidade de Cristo, que é o amor. Então essa igreja era uma igreja fervorosa. Por quê? Por causa da fé que eles tinham em Cristo Jesus e este amor que torna a igreja unida. Versículo 16. Não cesso de dar graças a Deus por vós. Então o apóstolo Paulo, ele faz menção nessa carta, que em todo tempo ele estava louvando a Deus, dando graças a Deus, por causa desta igreja. A fé que eles tinham, o amor que eles tinham. Então isso leva Paulo a se regozijar em Deus, sabendo que o trabalho dele não tinha sido em vão. Lembrando-me ainda dentro do versículo 16, lembrando-me de vós nas minhas orações. Então Paulo fala agora à igreja de Éfeso que ele orava por essa igreja. E até então poderia ser que essa igreja não sabia quais os motivos. E depois Paulo vai apresentar quais os motivos, a partir do versículo 17. Paulo vai dizer qual é o propósito da oração dele. Versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria, que nós vemos aqui no nosso texto áureo, ou seja, conhecimento das profundezas de Deus, conhecimento das coisas divinas, que Deus dê a vocês, Paulo está dizendo. Em oração ele pede que Deus conceda à igreja de Éfeso o espírito de sabedoria, o espírito de revelação para as coisas que estão cobertas, que sejam descobertas. Não é o que a Bíblia diz em Jeremias? Clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te as coisas grandes e firmes que não sabes. Então essas coisas que estão cobertas aos olhos natural e humano, mas que fosse revelado à igreja de Éfeso. Então essa é a oração de Paulo, que eles tivessem o espírito de sabedoria, o espírito de revelação. Nós vamos ver mais para dentro da lição sobre isso. Versículo 18. Dentro da oração de Paulo ainda, que Deus iluminasse os olhos deles. Olha o versículo 18. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento.
Então, por exemplo, está escuro, você acende a luz. Então, tudo aquilo que estava encoberto por causa da escuridão, quando você acende a luz, fica claro as coisas, fica descoberta. Você enxerga os mistérios. Esse era o propósito de Paulo, que os olhos dos irmãos de Éfeso fossem iluminados, chegasse ao pleno conhecimento das coisas de Deus. Continua dentro do propósito, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, ou seja, qual seja a esperança do chamado de vocês. Vocês foram chamados para uma viva esperança. Então a esperança que a igreja tem não é a esperança que o mundo tem. A esperança que nós temos, ela deve ser viva em nós. Esperança da sua vocação. E quais as riquezas da glória da sua herança nos santos? A fortuna que espera os salvos em Cristo. E isso está dentro da oração de Paulo. Que o Senhor iluminasse os olhos deles, para que eles entendessem o que é que aguardava a eles. Versículo 19. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder. Que eles tivessem conhecimento do poder que habita sobre eles. Conhecimento da grandeza do poder que está sobre a igreja de Cristo. E que às vezes, por falta de revelação, nós não sabemos o poder que está sobre nós. Versículo 20. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo a sua direita nos céus. Ou seja, o poder que está sobre a igreja foi o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ele continua. E pondo a sua direita nos céus, exaltou a Cristo. Esse mesmo poder que está na igreja. Ressuscitou a Cristo, exaltou a Cristo. Versículo 21. Colocou ele acima de todo o principado, poder, potestade, domínio, de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Ou seja, a glória que Cristo possui agora. Esse poder que está sobre a igreja conduziu Cristo à glória. Então essa é a oração de Paulo. Que Deus revelasse, abrisse a compreensão dos irmãos de Éfeso, para que eles pudessem entender a grandeza, a magnitude do poder que opera sobre eles, a herança que eles possuem, a esperança que eles têm. Então tudo isso, eles precisavam que os seus olhos espirituais fossem iluminados, fossem abertos, e eles tivessem o discernimento das coisas espirituais. Então a nossa lição, a introdução nossa, diz assim: ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença, assim dividida: ação de graças, foi que nós lemos, versículo 15 ao 16, oração intercessória, confissão de louvor e exaltação. Quando Cristo é colocado acima de todas as coisas, é uma confissão de louvor e exaltação do nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa sentença somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito Santo para compreender a dimensão de nossa chamada e herança. Então eu preciso buscar, nós vamos ver isso, buscar a iluminação por parte do Espírito Santo. É cavar as profundezas de Deus, adentrar no mundo espiritual através da pessoa do Espírito Santo, para que as coisas que estão vedadas aos olhos naturais sejam reveladas aos olhos espirituais de todo aquele que teme. Nosso tópico 1 diz assim: a esperança da vocação e as riquezas da glória. Nosso tópico 1 tem 3 subtópicos. O
primeiros subtópicos vai tratar ação de graças e intercessão. 2, a esperança da vocação. E o 3, as riquezas da glória da sua herança. Então diz assim o nosso texto: ação de graças e intercessão. Então, tudo isso o apóstolo Paulo está pedindo a Deus para que os olhos dos nossos irmãos recebessem brilho, tornasse evidente aquilo que estava diante deles, sobre eles, para eles, mas que eles não viam, porque faltava iluminação. Ação de graças e intercessão. O apóstolo Paulo, ele se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos. Ele louva a Deus. Graças eu te dou. Olha, a nossa leitura bíblica em classe, versículo 16. Não cesso de dar graças a Deus por vós. Então começa, antes da oração de intercessão pela igreja, ele começa dando graças a Deus pela obra que o Espírito Santo estava realizando nessa igreja e por todas as bênçãos espirituais recebidas. Às vezes nós estamos na igreja, servimos a Cristo, mas não sabemos a quantidade de bênçãos que o Senhor concedeu a nós nas regiões celestiais. Paulo começa a descrever, antes desse versículo 16, fomos eleitos, escolhidos por Deus em Cristo, predestinados, houve uma predestinação para nós se tornarmos filhos de Deus, nós somos adotados, houve uma filiação, nós temos um Pai, podemos chamar Deus de Pai, e o dom do Espírito Santo. É interessante essa parte da filiação, porque até então, nós do cristianismo, nós que tememos a Deus, e que temos um único Deus que servimos, nós chamamos Ele de Pai. Você não vai ver isso nas outras religiões. Eles chamaram os seus deuses, as suas aberrações, de Pai. Esse vínculo de comunhão, você vai ver no cristianismo. É o que Jesus vai apresentar. Através da obra redentora de Cristo, nós temos um Pai eterno agora, que é o nosso Deus. O Islã, isso é uma blasfêmia. Jamais você pode chamar a divindade deles, o Alá, de Pai. Mas para nós é um privilégio chamarmos Deus de Pai, e Deus nos adotou. Então isso é bênção espiritual. Nós temos um Pai, e como Pai, Ele cuida, Ele socorre, Ele corrige, Ele guarda, Ele dá presente. O Pai ama o Filho. Ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação. Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Nós vamos ler aqui, segundo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, segundo aos Coríntios, primeiro aos Coríntios, irmãos, errei aqui, é primeiro aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e o versículo 15. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Então, Paulo tem conhecimento disso. Por mais que Paulo quisesse que os irmãos chegassem ao conhecimento, à revelação das coisas de Deus, sem o Espírito Santo, sem esse Espírito de revelação, sem o Espírito que adentra as profundezas de Deus, é impossível. Por isso que ao homem natural, ele pode até ler a palavra de Deus. Mas se o Espírito Santo não lhe der a revelação da palavra, é apenas um livro comum e ele não entende nada. Para ele se torna loucura. Versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Versículo 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido.
ou seja, ao homem espiritual, lhe é revelado as profundezas de Deus, conhecimento das coisas de Deus. E olha que interessante, o nosso tópico 2, item 2 do tópico 1, a esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Assim, eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Ou seja, as pessoas ficam no raso, no mundo espiritual, e não mergulham no oceano espiritual. Por quê? Porque às vezes lhe falta iluminação do Espírito. Que seja acesa a luz, que o brilho lhe resplandeça, para que ele conheça quão rico ele é. Quantas bênçãos espirituais está sobre nós. Mas para isso ele precisa entender que sem o Espírito Santo é impossível. Depois que os seus olhos são iluminados, aí ele vai conhecer. O tópico 2 diz, a esperança da vocação. Então, a esperança da vocação é o versículo de número 18 da nossa leitura bíblica em classe. Efésios 1:18. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Ele é aberto. O entendimento da pessoa agora é aberto. Fica mais claro, ele compreende. Aquilo que estava coberto é descoberto. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Esperança que a Bíblia fala aqui, o sentido original, não é duvidosa. Essa esperança é certeza. Então o crente não tem uma esperança como o mundo tem. Por exemplo, o mundo tem uma esperança que as coisas vão melhorar. Eu tenho uma esperança que o governo vai dar certo. Não, a esperança do cristão não é essa. A esperança do cristão é firme, é certeza. Ele tem uma certeza, uma certeza do bem. Uma expectativa de uma confiante da eterna salvação. Ele sabe qual é a sua esperança. Ele tem certeza da sua eterna salvação em Jesus. Essa é a sua esperança. Vamos ler alguns textos aqui. 1 Pedro, capítulo 1. Capítulo 1 de 1 Pedro e o versículo 3. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então nós, aquele que tem a mente iluminada, esse era o propósito da oração de Paulo. Ele tem uma esperança viva. E essa esperança é absoluta, certeza. Por isso o crente anda regozijando. Ainda que tudo está ao contrário, tudo está dando errado, as coisas dessa vida. Mas a esperança dele é viva, não muda. Ele tem uma esperança eterna de salvação em Cristo Jesus. Nós vamos ver o porquê. E essa esperança, ela é viva. Outro texto, 1 de João, capítulo 3, e o versículo de número 3. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo também como ele é puro. Essa esperança que o crente tem faz com que ele lute dia a dia pela santificação da sua vida. Por isso, o resultado de uma eleição, de ser escolhido por Deus, é a vida de santidade. E o resultado de uma eterna esperança é a santificação contínua.
eu sei que Jesus vem e eu sei para onde eu vou. Por isso, como a minha certeza é absoluta a respeito de Jesus, eu continuamente vivo em santidade, em santificação, porque a minha esperança é viva. 3, agora, o nosso subtópico 3. Antes de ir para o subtópico 3, Paulo faz menção também à esperança da sua vocação. Vocação é convocação, um convite a abraçar a salvação eterna. Então nós fomos chamados, convocados por Deus em Cristo Jesus, para tomarmos posse dessa esperança. Tópico 3 da nossa lição diz assim: as riquezas da glória da sua herança. Meu irmão, minha irmã, você é rico. Você é rica e às vezes não sabe disso. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. A expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos. E isso é interessante, porque aqueles que são eleitos por Deus, que estão na igreja de Cristo e que estão predestinados ao céu, todos aqueles que estão na igreja, eleitos por Deus porque estão na igreja, são eleitos em Cristo porque estão na igreja, no corpo de Cristo, que são predestinados à herança eterna. Todos esses têm uma riqueza incomparável, que às vezes a falta dessa iluminação nos faz colocar o coração em tesouros aqui da terra, em buscar propriamente dito as coisas dessa vida. Olha a situação em que nós estamos vivendo nesses últimos dias, em que milhares de pessoas, vamos dizer assim, centenas de pessoas, vão estar descendo a sepultura por causa do vírus, por causa dessa pandemia. Então nós vemos muitas das vezes pessoas que entregaram a sua vida a Cristo e que estão às vezes com medo de morrer. É claro que nós não fomos feitos para morrer. Nós temos em nós, que Deus nos colocou, vida. Nós queremos sempre viver. Mas eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, que Deus tem preparado riquezas para nós, que não se compara com as coisas desta vida. E nós vemos nesses últimos dias uma busca desenfreada pelas riquezas deste mundo. Somente as igrejas neopentecostal, que têm frisado muito nisso. Que bênçãos são as coisas materiais. Mas o apóstolo Paulo fala aqui nessa carta, propriamente no capítulo 1, das bênçãos espirituais. No versículo 4 ele fala que nós recebemos nas regiões celestiais. Nós somos herdeiros, irmãos, de uma glória eterna, do céu eterno. Nós somos ricos em Deus, ricos, mas para isso precisa o nosso entendimento ser iluminado, para que nós cheguemos ao conhecimento da revelação de Deus, que Deus nos revele os mistérios do céu. O que levou os cristãos do primeiro século, o que levou os apóstolos a darem a sua vida, ser levado a Coliseu, ser mortos? O que levou esses irmãos a darem a vida? Exatamente essa viva esperança que eles tinham, da herança que lhe havia sido proposta. Ricos, nós somos ricos em Cristo Jesus. Deixa eu ler com os irmãos, então, riqueza. Aqui nesse versículo 18 da nossa leitura bíblica em classe, no finalzinho, deixa eu ler o versículo todo de novo. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, a luz é acesa, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então nós recebemos abundância de possessões, aquilo com quem alguém é enriquecido. São essas coisas que estão nos esperando.
herança que é dado por alguém como posse. Nós somos ricos em Deus, mas às vezes nós não desfrutamos das riquezas de Deus, porque nos falta iluminação. Riqueza refere-se a maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como o perdão dos pecados. Olha quantas riquezas aqui em vida ainda, uma vida terrena, nós recebemos da parte de Deus. Não só uma herança eterna, mas riqueza das possessões que nós recebemos. Toma posse de tantas riquezas. Perdão de nossos pecados, adoção de filhos, as bênçãos que serão desfrutadas no porvir, como eu disse aos irmãos. Enfim, nós somos ricos em Deus, abençoados por um Deus eterno. O nosso tópico 3 diz assim: a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. O poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Então, o nosso tópico 3, ele tem dois subtópicos. O primeiro subtópico diz assim: a sobreexcelente grandeza do seu poder. E o subtópico 2 diz: a força do poder divino. Então, a sobreexcelente grandeza deste poder transcende, ultrapassa, excede, sobrepuja qualquer poder desta terra, qualquer exército. O poder de Deus está acima, é superior. Por isso eu digo a vocês, a gente vê muito essa conversa, que o inimigo de Deus é o diabo. Não. Deus não tem inimigo. Inimigo no sentido de você ter alguém que é páreo a você. Por exemplo, nós temos um inimigo, que é Satanás. Satanás é o nosso adversário, mas Deus não tem adversário. Ele é absoluto, todo-poderoso. Então, Satanás tem poder. Deus tem todo o poder. Todo o poder pertence a ele. Eu me lembro de Nabucodonosor. Depois que ele conquista os reinos, e que a sua glória, a sua majestade, ela cresce, o seu jardim suspenso, em que no final da história, depois que ele se engrandece, que ele enriquece, e que ele passa no seu jardim e fala: olha onde que eu cheguei, olha tudo que eu conquistei, e que Daniel já tinha revelado a ele, que o mal que viria sobre ele, exatamente por causa da sua prepotência, da sua arrogância, ele escuta naquele dia que ele fala essas palavras: olha onde eu cheguei, olha tudo que eu conquistei. Ele escuta naquele dia uma voz dizendo a ele: é cortado a árvore, a raiz vai permanecer, mas a árvore será cortada. E ele vai acordar com águas escorrendo nas suas costas, que seria o orvalho. Ele vai comer capim, vamos dizer assim. Praticamente Nabucodonosor se tornou um animal no meio da mata, correndo com outros animais. Cresceu pelos sobre ele. Ele virou quase que um animal, até que ele reconheceu que quem tem o domínio é o Senhor. Quantos tiranos que nós vemos aí, quantos impérios que nós estamos vendo aí, tudo isso não se compara com a grandeza do poder de nosso Deus. O nosso Deus é o Todo-Poderoso, e sobre a excelente grandeza do poder significa isso: transcende todo o poder humano. Então, Nabucodonosor, ele era rei de reis. O Senhor nosso Deus, ele é rei dos reis. De todos os reis, o seu trono permanece sempre eterno. E o versículo que nós estaremos estudando agora é o versículo 19 do capítulo 1 de Efésios. E qual
a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Então, primeiro subtópico 1 do tópico 2, a sobreexcelente grandeza do seu poder. O apóstolo Paulo, ele orou para que os salvos pudessem entender sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Então, Paulo, ele ora para que a igreja pudesse entender o poder que estava operando ali, na vida delas, na vida dos irmãos, na vida da igreja. É o dunamis, a força que vem de dinamite, uma energia, poder de Deus. Paulo estava orando para que os irmãos entendessem o poder que operava neles, em você, meu irmão. Vamos ler o Pedro fala também, 2 Pedro capítulo 1. Esse texto também eu acho maravilhoso, irmãos, quando eu leio. 2 Pedro capítulo 1. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3 em diante. Olha que interessante. Visto como seu divino poder, esse poder é o mesmo poder que Paulo está fazendo menção, lá no versículo 19. É o dunamis, esse poder de Deus. Então esse mesmo poder, observe, visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, esse poder habita em você. Esse poder habita em mim. Este poder de Deus que está sobre nós nos dá condição de viver uma vida santa e irrepreensível, uma vida de piedade neste mundo de corrupção. Observe, pelo conhecimento daquele que nos chamou, pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então esse poder, ele nos livra da corrupção, ele transforma a vida do homem, ele faz com que o homem tenha força, tenha condição de dizer não ao pecado, tenha condição de se levantar em dias difíceis, tenha condição de suportar o mal, suportar as coisas que vêm sobre ele. Esse poder divino está sobre você, sobre a igreja. Era esse o propósito da oração de Paulo, que eles entendessem o poder que estava sobre eles. Versículo 5. E vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, vocês têm condição, vocês têm poder. Então agora aplique esse poder à vida de vocês. Mas para isso eu preciso que seja iluminado o meu entendimento espiritual, para que eu entenda que o poder de Deus está sobre mim. E vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude o conhecimento, conhecimento a temperança a paciência, a paciência a piedade o amor fraternal, o amor. Porque se em vós houver e abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse poder, quando eu me torno diligente, eu me esforço, eu me dedico, porque esse poder me dá força de eu crescer no conhecimento, de eu conhecer na graça, de eu crescer na graça de Deus. Então não tem essa conversa, irmãos, de pessoas falando, eu estou muito fraco. Como que a pessoa está muito fraca, irmão? Se o poder de Deus habita sobre ela, isso é falta de conhecimento. Porque quando o homem de Deus e a mulher de Deus, ele tem conhecimento, que o poder de Deus habita sobre ele, este poder divino, que nos faz participante da natureza divina por causa da vida eterna. Quando nós temos esse conhecimento, nós sabemos e entendemos que temos condição de fazer como Paulo fez, quando em Filipos ele foi preso, que estava com os braços amarrados, suas pernas amarradas, e que ele ora e louva a Deus, no momento de aflição em que tinha apanhado ali, irmãos.
quando nós temos conhecimento do poder que está sobre nós, nós se tornamos homens e mulheres cheios de poder de Deus. Tome posse, meu irmão, minha irmã. O que está sobre você é muito grande e às vezes nós não temos ideia do que está sobre nós. E Pedro, ensinando aqui, faz menção que este poder nos faz crescer, frutificar. Olha, ele ainda diz, versículo 9, pois aquele em quem não há essas coisas excede, nada havendo ao longe, havendo-se esquecidos da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação. Cada vez mais se esforçando com o poder de Deus que está sobre nós. Essa vocação é essa eleição. Nós tivemos uma convocação, fomos escolhidos por Deus. Agora nós temos condição, independente da dificuldade que você esteja passando, da luta que você esteja passando. O poder de Deus está sobre você. Você tem condição de orar com esse poder, essa graça de Deus que nos impulsiona. Por isso, quando Paulo ele tem um espinho na carne e ele ora a Jesus por 3 vezes para que Jesus retirasse o espinho na carne que incomodava ele, que ele chama de um mensageiro de Satanás que esbofeteava ele no rosto, Jesus fala para ele: Saulo, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, quando eu sou fraco, então eu sou forte. Então é na nossa fraqueza, nós somos fracos, é nessa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa de nós. E que nós tornamos homens e mulheres de Deus, cheios de poder. E isso não vem de nós, vem de Deus. Então, vamos dar mais uma continuidade aqui, irmãos, ainda dentro do versículo 10, o finalzinho. Porque fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis. Se estivermos cheios desta convicção, iluminados, que o poder de Deus está sobre nós, nunca tropeçaremos. Transpassaremos todas as barreiras por causa do nosso Deus. Eu fico imaginando, às vezes, sobre Davi. Que Davi, ele toma a frente do exército, ele é aquele jovem, Saul e os seus soldados estão com medo, por causa do tamanho que era o adversário. Não significa que Davi não teve medo, irmãos. Davi era um ser humano normal. A diferença é que ele confiava no poder de Deus. Por isso ele fala: eu vou até você, Golias, em nome do Senhor dos Exércitos. Enfrente o Golias da sua vida, no nome do Senhor dos Exércitos. O medo existe para ser enfrentado. Enfrente os seus medos, através do poder de Deus que está sobre você. Tenha convicção. Pode ser que o Senhor, através dessa lição, está iluminando a sua mente para que você entenda que o poder de Deus está sobre você, sobre a sua vida, e que você tem condição de vencer. Tópico 3 da nossa lista, o subtópico 2, ainda, do tópico 2, diz assim: a força do poder. Na sentença, segundo a operação da força do seu poder. É interessante, ainda dentro do versículo 19, que nós lemos aqui, diz assim, ó: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, esse poder de Deus que está sobre nós, que transcende, sobrepuja todo o poder humano, esse poder está sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia, a operação da força do seu poder. Então, esse poder, essa eficácia, essa ação poderosa de Deus, ela trabalha em nossa vida. Ela age em nossa vida, diariamente. Então, Paulo faz menção para que a igreja entendesse que a eficácia do poder de Deus, ele trabalha continuamente em nossas vidas, em nós, diariamente está agindo este poder de Deus.
Então, o apóstolo Paulo faz uso de 3 vocábulos gregos concordes entre si. Primeira palavra, operação, que é tradução de energeia e também significa eficácia, sinalizando a ideia de poder em atividade. Observe que é uma eficácia de poder, é um trabalho que é exercido em nós. Segundo a expressão força, vem do termo kratos, que traz a ideia de intensidade. Isso é muito forte. E, finalmente, istios, que indica o poder inerente de Deus. A associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus, que, inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem. Então, esse poder, ele opera em favor de nós, em favor de você que crê no Evangelho. Agora, o terceiro tópico, Cristo, nosso exemplo de exaltação. Esse tópico tem 3 subtópicos. Cristo, as primícias do que dorme. Cristo, elevado à direita de Deus. Cristo, exaltado sobremaneira. Esse tópico é muito interessante, que nos vai fazer entender a respeito do poder que está sobre nós. Versículo 20, da nossa leitura bíblica em classe. Capítulo 1, aos Efésios, versículo 20. Diz assim, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo a sua direita no céu. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Que esse poder que está sobre nós, primeiro, nosso subtópico 1, diz assim, Cristo as primícias do que dorme. Primeiro, Paulo está falando que esse poder que está sobre nós, ressuscitou a Cristo. Qual a evidência que nós temos deste poder? Que ele se manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. Quero ler com os irmãos Atos, capítulo 2. Atos, capítulo de número 2. Atos 2, e o versículo 32. Deus ressuscitou a esse Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Então havia testemunhas de que o poder de Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. E esse mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o mesmo poder que habita em nós, irmãos. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, do 5 até o versículo de número 8, diz assim, e que foi visto por Cefas, falando a respeito de Jesus, versículo 4 eu vou ler, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um nascido fora do tempo. Ou seja, o apóstolo Paulo falando que apareceu a ele também. Então são várias testemunhas que havia. 500 irmãos viram ele, os apóstolos, Tiago, Paulo. Esse mesmo poder que ressuscitou Jesus e que fez com que ele se tornasse as primícias dos que dormem, esse mesmo poder está sobre a igreja, está sobre a sua vida. Ainda dentro do capítulo 15, versículo 20 e versículo 22. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Então Cristo, ele é o primeiro a ser ressuscitado para não ver mais a morte. Esse poder operou tamanha a grandeza em Cristo, vencendo a morte e ressuscitando Cristo dentre os mortos. E Paulo vai nos fazer menção nesse versículo 19 do capítulo 1 dos Efésios, que esse poder, essa grandeza desse poder,
que está acima de todo entendimento humano, o poder ressuscitou a Cristo, mas também está sobre você. Está sobre a igreja. Nós não estamos desamparados. O poder de Deus está sobre nós, está sobre a igreja. O nosso subtópico 2, Cristo elevado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono, pondo a sua direita no céu. Ainda no final do versículo 20, ele fala, pondo a sua direita no céu. Então, este poder elevou a Cristo, o colocou à direita de Deus. Vamos ler Filipenses 2. Filipenses 2, versículo, para você entender, pode ler do versículo 9 ao 11, que diz assim, por isso também Deus o exaltou soberanamente. Então esse poder, ele exaltou a Cristo soberanamente. E lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então esse poder elevou Jesus à destra do Todo-Poderoso. É o mesmo poder que está sobre nós. É o poder que os discípulos viram o Cristo que morreu, mas que estava ressuscitado na frente dele, e eles viram Cristo ascendendo ao céu, como Atos 1 também nos diz. Subtópico 3. Cristo exaltado sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou a Cristo acima de todo principado, poder, potestade, domínio e de todo nome que se nomeia. Agora Cristo é glorificado com esse poder. Por esse poder, Cristo é glorificado. Acima de todo principado, poder, potestade, domínio, de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés. Sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. A glória de Cristo. Esse poder glorificou a Cristo acima de todas as coisas. Eu quero ler com os irmãos 1 Coríntios 15, versículo 27 e o versículo 28, que diz assim: porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés, mas quando diz que todas as coisas estão sujeitas, claro que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então nós estamos vendo Cristo sendo exaltado e glorificado por este poder. Significa que ele foi exaltado acima de toda eminência do bem e do mal. Não existe ninguém acima dele. E de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. O título de maior eminência está sob Cristo. Ninguém é maior do que ele. O resultado desse triunfo faz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo o cabeça da igreja. Então, se ele é o cabeça, ele direciona o corpo. E segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Ou seja, nós refletimos o Cristo aqui nessa terra. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Mateus, capítulo 16, e o versículo de número 18. E também eu te digo que tu és Pedro, Jesus falando, e sobre esta pedra, sobre essa afirmação, que eu sou Cristo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Então não é o inferno que ataca a igreja. Esse texto diz que é a igreja que ataca o inferno. E quando se fala de porta, fala de proteção. É a igreja que empurra a porta e a porta se abre. E a igreja prevalece por causa do poder divino que está sobre nós. Cristo nos deu armas espirituais. Deu armas a você, meu irmão e minha irmã. Por isso não abaixe a sua cabeça. O poder divino está sobre você. Faça menção, faça uso desse poder divino. Faça uso da autoridade que Deus te deu. Ore a Deus, se seus olhos não foram iluminados ainda, para que você saiba da esperança que você tem como salvo, do que te aguarda na eterna herança, através da palavra de Deus, o poder que trabalha, opera em você e a seu favor. Ore, para que você entenda que maior é o que está em você do que o que está no mundo. Conclusão. Embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, talvez você possa estar passando um momento difícil na sua vida. Eu acredito que nesse momento que nós estamos enfrentando hoje, em todo o mundo, que é um momento difícil, em que nós temos a pandemia, o vírus, crise política, crise econômica. Mas eu quero te garantir uma coisa. A nossa esperança é viva. E a nossa esperança não está no governo. Nós devemos orar pelas autoridades, mas a nossa esperança não está neles. A nossa esperança não está num líder, num homem. A nossa esperança não está nas coisas dessa vida. Não é a conta no banco, não é um emprego novo. Não. A nossa esperança é viva. A nossa esperança, nós temos certeza que Jesus breve virá. E essa esperança ninguém arranca do nosso coração. Passe o que nós passarmos, enfrente o que você tenha a enfrentar, não tenha medo. O poder de Deus está sobre a tua vida. Tome posse deste poder e use o poder de Deus contra as portas do inferno. E ela irá cair, em nome de Jesus. Não se acovarde. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está sobre a tua vida. Que o Senhor conceda o espírito de sabedoria, o espírito de revelação e ilumine o seu entendimento para que você entenda a esperança da sua vocação e as riquezas da glória eterna que estão preparadas para os crentes salvos em Cristo Jesus. Você é eleito de Deus, você é filho de Deus, você é herdeiro do céu. Deus abençoe em nome de Jesus. Oremos a Deus. Senhor nosso Deus, eu sou grato ao Senhor por mais essa oportunidade, Senhor. E que todos os seus filhos, meu Deus, que ouviram essa palavra, Senhor, que eles tomem posse, Senhor, que sejam cheios do poder de Deus, que o Senhor conceda a vitória, que o Senhor entre no lar desse irmão e dessa irmã, surpreenda ele, Senhor, através da sua misericórdia e da sua grandeza, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.